Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Faleiro, eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados e, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do 8º Simpósio Brasileiro da Cultura do Maracujazeiro, em especial o Dr. William Krause, por esse honroso convite de estar participando com vocês aqui hoje. A comissão pediu que eu falasse para vocês sobre diferentes espécies de maracujás, cultivares e sistemas de produção. Então, aqui está um pequeno sumário do que eu quero apresentar para vocês. Então, vou falar um pouquinho da diversidade genética dos maracujás, das espécies cultivadas comercialmente, falar sobre as cultivares de maracujazeiro azedo, doce, silvestre, ornamental, um pouco sobre cultivares de porta-enxerto com resistência à fusariose, sistemas de produção, agregação de valor e algumas considerações finais. Então, esse é o sumário que nós vamos estar apresentando. Então, um pouco da diversidade genética dos maracujás. Então, nós temos aproximadamente 525 espécies descritas do gênero Passiflora, 200 a gente encontra no Brasil, 110 são endêmicas do Brasil, quer dizer, a gente só encontra no Brasil, 70 dão frutos comestíveis, 50 têm grande potencial comercial porque produz grande quantidade de frutos, e 13 têm um cultivo comercial em diferentes países. Com relação aos recursos genéticos, né, dessas espécies, a Embrapa tem 3 bancos ativos de germoplasma, um que fica na região do Cerrado, na Embrapa Cerrados, um que fica na região de Mata Atlântica, na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Dr. Onildo, que é o curador, e temos um banco também na região do semiárido, Dr. Natoniel Melo é o curador desse banco. Então, é aproximadamente 600 acessos diferentes do gênero Passiflora. Esse é o banco de germoplasma da Embrapa Cerrados, que fica em Planaltina, Distrito Federal. A gente tem essa publicação, depois eu vou deixar para vocês o PDF dessa apresentação, para vocês baixarem esses livros, né, quem tiver mais interesse sobre esse tema. Então, esse livro fala um pouco da caracterização fenotípica, diversidade genética, algumas fotos e o procedimento para herborização de acessos de banco de germoplasma. Esse livro tem informações sobre o banco ativo de germoplasma Flor da Paixão dentro da plataforma ou portal Alelo, que é um sistema onde a Embrapa abriga as informações de diferentes bancos ativos de germoplasma da empresa. Então, a maioria dos bancos tem acesso gratuito às características, para consulta, né, de quais materiais estão disponíveis. Então, é uma publicação que fala um pouco desse portal Alelo, né, recursos genéticos, e o estudo de caso das passifloras inseridas nessa plataforma. Esse livro fala um pouco da questão mais tecnológica, né, que basicamente são as etapas envolvendo desenvolvimento tecnológico a partir dos recursos genéticos. Então, maracujá, dos recursos genéticos ao desenvolvimento tecnológico. Também é um livro gratuito, ele está em português e tem a versão em espanhol também, então vocês podem baixar gratuitamente da internet. Quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de cultivares, a gente tem feito isso através do melhoramento genético convencional dos maracujás azedo, doce, silvestre e ornamental. Então, basicamente, o que a gente quer é combinar características de interesse dentro de uma mesma cultivar, e basicamente envolve características relacionadas à alta produtividade, qualidade física e química dos frutos, né, vigor e longevidade das plantas, adaptabilidade, a possibilidade de produção na entre-safra, menor dependência de polinização manual por meio da busca da autocompatibilidade e de estruturas florais que permitem, né, a polinização por insetos pequenos, e por a resistência e tolerância a pragas e doenças, que é uma característica chave em qualquer programa de melhoramento genético. Comentar um pouco das espécies de maracujás cultivadas comercialmente, tem esse livro também gratuito, para quem quiser baixar depois, né? Então, fala sobre as passifloras cultivadas no mundo. Então, nós temos aí a Passiflora edulis, maracujá azedo, né? Passiflora lata, que é o maracujá doce, o Passiflora cetácea, também conhecido como maracujá pérola, o Passiflora ligularis, que é o granadilha colombiano,
Passiflora tripartita, também cultivado comercialmente na Colômbia, eles chamam de curuba. Passiflora maliformes, eles chamam de cholupa, né? Passiflora edulis, F. edulis, que é aquele maracujá roxo para consumo in natura, né? Apreciado no mercado europeu, principalmente. Passiflora quadrangulares, que é o maracujá melão. Passiflora cincinata, que é o maracujá do semiárido, o maracujá da caatinga. Passiflora nítida, também conhecido como maracujá mexerica. Passiflora incarnata, que é um maracujá voltado mais para uso ornamental. Tem espécies também para uso medicinal, algumas delas são comentadas em um capítulo, espécies e híbridos interespecíficos para uso ornamental e também espécies para uso como porta-enxerto. Então, esse livro traz, né, sistemas de produção, as experiências de sucesso em vários países, né, da América Latina, principalmente Brasil e Colômbia, né, que foram os autores desse livro. Então, os tipos de maracujás, o maracujá ácido para suco, para processamento agroindustrial, o maracujá doce para consumo in natura, maracujá ornamental, que é uma realidade em vários países da Europa, mas no Brasil praticamente não se tem essa cadeia ainda fortalecida, e maracujás medicinais funcionais também, que já é uma realidade, né? Então, vários fitoterápicos ou medicamentos que a gente encontra nas farmácias invariavelmente tem passifloras, né, na composição, principalmente aqueles relacionados à diminuição de estresse, controle do sistema nervoso. Então, são alguns usos, alguns tipos de maracujás, quando a gente pensa em usos de diferentes espécies. E também, além desse uso diversificado, a gente comenta também do uso múltiplo dos maracujás, não somente a polpa, mas também a semente, a casca, as folhas, né, para extrair compostos de medicamentos, flores para extrair aromas. Então, a gente fala que o uso múltiplo dos maracujás com as diferentes formas, diferentes partes da planta que são utilizadas. Aí é uma grande diversidade, né, de produtos, a cada dia surgem novos produtos cosméticos, medicinais, agroindustriais, sucos prontos para beber. Então, é uma grande diversidade de uso das diferentes partes da planta dos maracujás. Começando a falar um pouco das espécies, o Passiflora edulis é o carro-chefe do Brasil, mais de 90% dos pomares brasileiros de maracujá são com esse maracujá, né, maracujá azedo. Temos a Passiflora ligulares, que é o granadilha. Então, na Colômbia, muitos pomares são cultivados comercialmente com essa espécie de maracujá, né, chamada de granadilha, o maracujá doce, né, que tem uma boa aceitação no mercado de frutas especiais. Outro maracujá também cultivado na Colômbia, de forma comercial e com alta tecnologia, é o Passiflora edulis cimes F. edulis, que eles chamam de gulupa, né, que é um maracujá roxo, muito exportado para países da Europa, que apreciam esse consumo in natura desse maracujá. Temos o Passiflora maliformes, é uma espécie também cultivada comercialmente na Colômbia, eles chamam de cholupa, né? Os melhores restaurantes da Colômbia, no menu, tem a disponibilidade do suco desse maracujá, né? Então, no Brasil também a gente está avançando, finalizando o trabalho de desenvolvimento de uma cultivar adaptada às nossas condições, né? Uma vez que nós encontramos vários vários acessos, né, dessa espécie na região do Cerrado. Então, foi iniciado um trabalho no início dos anos 2000 de seleção e recombinação de melhores acessos e plantas adaptadas às nossas condições tropicais. Outro maracujá também cultivado comercialmente na Colômbia é o curuba, o Passiflora tripartita, tem um formato alongado, né, é um maracujá ácido para suco, também muito aromático, muito interessante. A flor também é muito bonita, é uma cor vermelha, rosada, né, então maracujá bem interessante também. Vamos comentar então um pouco dos maracujás, as cultivares de maracujá azedo. É o carro-chefe do Brasil, então existem vários programas de melhoramento genético em diferentes instituições. Então a Embrapa ela tem disponível registrar 4 cultivares, né, dessa espécie, Flora Brasil 2, o IAC 3 cultivares, Fundo Passiflora 1, Epagre 1, Feltrin 2 cultivares, Agristar 1, o ENF tem 1, IDR Paraná 1 e o NEMAT,
né, também tem uma cultivar registrada no Ministério da Agricultura. Então, nós temos algumas opções mais adaptadas e com boa produtividade e resistência à doença, dependendo da região. É sempre importante, né, que o produtor faça um ensaio de competição entre os materiais, para que possa estar cultivando realmente os materiais mais adaptados à sua região e evitar realmente o uso de semente pirata, né, ou semente ilegítima, sem garantia de origem genética, porque na internet, né, a gente encontra a grande quantidade de anúncios de sementes realmente sem qualidade, sem origem, e isso leva realmente a prejuízos para o produtor. No caso da Embrapa, então, são essas cultivares que estão disponíveis: BRS Gigante Amarelo, Sol do Cerrado, Ouro Vermelho, Rubi do Cerrado. Na verdade, o Ouro Vermelho, ele foi substituído pelo Rubi do Cerrado, porque o Rubi agrega, em termos de produtividade, maior resistência à doença, então ele acabou sendo descontinuado para colocar o Rubi do Cerrado no mercado de sementes, né? Então, quem quiser mais informações e onde encontrar sementes e mudas com garantia de origem, pode acessar essas páginas, então, vão ter acesso, então, a esse material propagativo com garantia de origem. O programa de melhoramento de passifloreduros, ele tem continuidade. O doutor Newton Junqueira vai estar presencialmente com vocês aí, vai comentar um pouco, né, desse trabalho envolvendo cruzamentos interespecíficos para agregar, em termos de características de produtividade, né, resistência à doença, formato, rendimento de polpa. Então, é um trabalho que tem sido feito, iniciado na década de 90, e uma perspectiva interessante de desenvolvimento de uma nova geração de híbridos nos próximos anos. É um trabalho que o Dr. Newton vai comentar com vocês aí. Bom, comentando um pouco das cultivares de maracujazeiro doce, então, o Passiflora alata, é um maracujá para consumo in natura, né, que ele é adocicado, e também tem um grande potencial ornamental, a flor é muito bonita, e também medicinal, uma vez que a passiflorina, né, que é um composto muito utilizado em medicamentos, contra, para diminuir a questão de estresse, é extraído da folha desse maracujá. Temos, então, a BRS Mel do Cerrado, que foi lançada em 2017, então tem um bom desempenho aí na região do Cerrado, com algumas experiências de sucesso do plantio desse maracujá, agregando valor e uma opção de uma fruta especial com um valor de mercado bem interessante. Aqui tem um vídeo, depois, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de como essa cultivar foi desenvolvida, né, por meio do programa de melhoramento genético, eh, liderado pela Embrapa e parceiros, né. Comentando um pouco de cultivares de maracujazeiro silvestre, então nós temos o Passiflora cetácea, que é o chamado de maracujá do sono, o maracujá do cerrado, o maracujá de cobra. É uma espécie muito interessante, agronomicamente e também voltada para o consumidor. E, devido a esse grande potencial, foi lançada uma cultivar em 2013, chamada BRS Pérola do Cerrado. Já temos experiências de cultivo em todas as regiões do Brasil, desse maracujá, e basicamente ele tem 4 aptidões. Ele pode ser utilizado para consumo in natura, porque ele tem uma leve acidez, então você corta e come de colher. Também, devido à leve acidez, você pode fazer praticamente todos os produtos agroindustriais que são feitos, né, a partir do maracujazeiro azedo, por exemplo. Então, mousses, né, sucos prontos para beber, sucos concentrados, iogurtes, polpa concentrada. Então, você pode utilizar esse maracujá para fazer esse tipo de produção agroalimentar. Então, nós temos também esse potencial ornamental, que ele dá uma flor muito bonita, ele produz grande quantidade de flores brancas, tem a antese noturna, então tem vários relatos, né, de sucesso de uso desse maracujá, por exemplo, na entrada de sítios, de fazendas, né, quando você à noite chega ali com o farol de um carro, por exemplo, e coloca na espaldeira ali à noite a flor branca muito bonita. Então, alguns relatos bem interessantes do uso dessa planta como planta ornamental, principalmente paisagismo de grandes áreas em fazendas, sítios, né? Porque é uma planta que produz uma grande quantidade de flores e essa flor branca de antese noturna.
Já foi comprovado cientificamente também que esse maracujá tem realmente a polpa, tem propriedades funcionais relacionadas à diminuição do estresse, qualidade do sono, né? Então, isso já comprovado cientificamente, essas propriedades funcionais desse maracujá. Uma outra espécie também com experiência de cultivo comercial é o Passiflora cincinata, é, é o maracujá do mato, o maracujá da caatinga, é um maracujá que foi lançado uma cultivar em 2016, BRS Sertão Forte, inclusive foi validada aí pelo pessoal da Unemate, né? Com sucesso o cultivo aí nessa região. Então, um maracujá muito interessante, muito tolerante a estresse hídrico, produz um maracujá ácido, extremamente ácido, então é utilizado para sucos, geleias, né? Inclusive uma das geleias são produzidas por cooperativas da região de Petrolina, do semiárido, são exportadas, e essa geleia é exportada, né, para a Europa a preço realmente bem interessante. Aqui só para ilustrar uma característica muito particular desse maracujá, que é extremamente tolerante a estresse hídrico. Esse é um plantio comercial, vamos dizer, na região do semiárido, no sequeiro, né, uma região que ali com 500 milímetros de chuva por ano, mal distribuído, e com essa carga de fruto, então realmente é uma planta muito especial. A tolerância dessa planta a estresse hídrico é evidente, considerando que às vezes em cima de pedra você tem essa espécie frutificando e florescendo. A flor, por sinal, é uma flor muito bonita, roxa, tem uma antese ali por volta das 10, 11 horas da manhã, então tem uma propriedade de atrair o polinizador natural do maracujazeiro azedo. Então, é comum aqui na nossa região, alguns produtores plantarem algumas plantas desse Passiflora cincinata no meio de um pomar comercial de maracujazeiro azedo, para atrair o polinizador. E isso tem sido feito com sucesso nesses pomares. Então, é uma outra característica interessante. Aqui, alguns produtos produzidos a partir desse maracujá, vinhos, essa geleia que eu comentei com vocês, que é muito apreciada na região do semiárido e também exportada para a Europa. Algumas novidades em desenvolvimento pela pesquisa, a gente tem os mini maracujás amarelos e roxos, o maracujá mexerica, que é o Passiflora nítida, o maracujá maçã, que é o Passiflora maliformes, que está na boca do forno ali para ser lançado, uma cultivar adaptada às nossas condições, o maracujá funcional medicinal, que é o Passiflora tenuifila, com alguns resultados interessantes também, já é uma cultivar registrada, com propriedades de atenuar sintomas de mal de Parkinson. E o maracujá melão, né, também eu vou comentar um pouquinho sobre que seria o Passiflora quadrangulares. Então, os mini maracujás, aqui ilustrando o mini maracujá amarelo, é um maracujá doce, né, Dr. Newton aí, né, pioneiro nesse trabalho, ilustrando ali o tamanho desse maracujá, logicamente que é um maracujá para nicho de mercado, para que é uma linha que a gente tem desenvolvido chamada de fruticultura ornamental. Então, você tem uma planta que tem uma flor bonita, mas também tem frutos aromáticos comestíveis para se plantar aí no fundo do quintal, sítio, chácara. Então, a gente tem essa linha de desenvolvimento também de algumas cultivares. Então, esse é o mini maracujá amarelo. Esse é o mini maracujá roxo, também é uma cultivar, já está registrada, né? É um maracujá autocompatível, ele é bem produtivo e muito aromático também, um maracujá doce, o fruto é pequeno, né? Um mini maracujá também para nicho de mercado, considerando esses plantios em pequenas áreas, fundo de quintal, sítio, chácaras, né? Esse é o Passiflora maliformes, o maracujá maçã, é um trabalho de melhoramento foi concluído e foi registrada uma cultivar agora no Ministério da Agricultura. Estamos trabalhando a logística, né, de produção de sementes, junto com licenciados. Então, é um maracujá adaptado, muito produtivo, aromático também. Ele tem uma leve acidez para se fazer suco, mousse, né? Então, e tem uma flor muito bonita, essa flor variegada, que tem também esse nicho de uso na fruticultura ornamental. Esse é o Passiflora medicinal, funcional medicinal, Vita Fruit, também está registrado, né? Ele produz, comprovado cientificamente que a massa base produzida a partir desse maracujá tem propriedades de atenuar sintoma de mal de Parkinson, isso em função de flavonoides, né, antioxidantes, isso foi comprovado também cientificamente, que realmente tem essas propriedades funcionais medicinais. Esse é o Passiflora quadrangulares, o maracujá melão. A gente tem também um trabalho
de melhoramento com o registro de um material selecionado adaptado às condições do cerrado. Então, é um maracujá que pode chegar aí a 3 quilos, né, um maracujá gigante que você consome a polpa, a semente e a casca, quer dizer, o albedo, né, como se fosse um melão. Por isso que vem desse nome maracujá melão. Então, é um maracujá muito interessante, considerando, é bastante exigente, que produzem um fruto de 3, pode chegar até 3 quilos, mas é um maracujá, antigamente era muito, a gente encontrava, né, em muitos sítios, esse maracujá ele foi desaparecendo ao longo do tempo, possivelmente devido a algum tipo de problema de endogamia, né, que leva realmente à perda desses materiais ao longo do tempo. Né, comentar um pouquinho das cultivares de maracujazeiro ornamental. Então, é um nicho de mercado, já é comum na Europa, né, muito comum visitar a Europa ali naqueles jardins, várias passifloras, né, cultivadas em vasos, né, e no Brasil, né, que é um maracujá, apesar de ser uma espécie, um grupo, né, de espécies essencialmente brasileiro, a gente não tem essa cadeia forte, né, do maracujá ornamental, mas certamente tem um grande potencial pensando no uso dessas espécies, esses materiais para paisagismos de grandes áreas, né, cercas, muros, pérgolas. Então, aqui só para ilustrar como que seria esse maracujá ornamental, né, esse é o fundo lá da minha casa, minha filha na época tinha uns 7 anos, 7 para 8 anos, então é um maracujá que com 40, 50, 60 dias já começa a florescer, pelo fato da propagação ser vegetativa. Então, esse maracujá tem ainda no fundo do quintal, já tem 12 anos que ele está plantado nesse mesmo local e todo ano ele floresce, praticamente todos os meses do ano, né. Aqui do lado uma pérgola, né, com esse maracujá ornamental também, e ali esse mesmo muro já com o maracujá mais desenvolvido, né, a gente costuma passar algumas linhas de arame para distribuir o peso, dessa planta e também distribuir mais a questão da estrutura do muro ali para ter um efeito de um tapete de flores, né. Então foram lançadas, em 2019, 5 cultivares, o BRS Estrela do Cerrado, BRS Rubiflora, BRS Roseflora, Rósea púrpura e céu do cerrado. Basicamente, algumas diferenças com relação ao tamanho da flor, cor da flor. Então, esse aqui é o portfólio atual, né, de cultivares de maracujazeiros ornamentais. Esses maracujás são propagados vegetativamente por estacas e são auto-incompatíveis. Então, nesse caso, essa linha dos maracujazeiros ornamentais não produz fruto, somente flores, né, com diferentes tonalidades, e efeitos com relação à estrutura da planta. Comentar um pouquinho das cultivares de porta-enxerto com resistência à fusariose. A fusariose realmente é um pesadelo para os produtores, né, porque quando o produtor começa a produzir, essa doença pode chegar no pomar e realmente dizimar o pomar. Então, muitos produtores que têm a infelicidade realmente de ter o problema com essa doença, fala que nunca mais planta maracujá, porque é muito frustrante você iniciar um processo de produção e essa doença chegar, entupir vaso e realmente levar e dizimar todo o pomar. Então, a gente precisava, né, avançar nas soluções tecnológicas para que os produtores pudessem conviver com esse problema, principalmente aqueles que não podem mudar a área. Então, teria que plantar numa área com histórico de fusariose e o risco realmente é muito grande, dessa doença realmente chegar e dizimar o pomar. E a solução tecnológica que foi desenvolvida é o uso realmente de porta-enxerto, o uso de mudas enxertadas, né, que são alternativas para reduzir tanto a fusariose, problema de morte precoce, problema com nematóides. Então, é uma técnica da enxertia, né, como uma técnica auxiliar para esse manejo fitossanitário de doença de solo. Então, já tem várias metodologias de produzir mudas enxertadas. Normalmente, o índice de pegamento usando as diferentes metodologias são altos, né, e foi feito um trabalho de seleção e desenvolvimento, de cultivares de porta-enxerto com resistência à fusariose. Então, inicialmente, esse trabalho iniciou em 2006, 2007, em parceria com a Copernova, em Terra Nova do Norte. O NEMAT também participou, né, das etapas iniciais desse trabalho, de avaliação e de busca, né, de alternativas, de soluções tecnológicas para esse problema. Então,
Primeiramente, foi feito um trabalho de seleção em cima da espécie Passiflora nítida, iniciada ali em 2006, 2007, com experiências de sucesso em cultivos comerciais, realmente resolvendo o problema da fusariose. Também foi feito um trabalho de seleção em cima de um Passiflora lata nativo da região do norte do Mato Grosso, também com sucesso. Uma experiência, já uma parceria com a Pesagro, o Instituto Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, região de Mata Atlântica, foi feito um trabalho de seleção em cima da espécie Passiflora fenícia, e também um trabalho em parceria com a UFERSA, Rio Grande do Norte, que foi um trabalho de seleção em cima da espécie Passiflora fétida. Para todos esses materiais selecionados, essas cultivares, já existe a validação comercial nas diferentes regiões, e uma particularidade que foi verificada nesse trabalho é que uma solução ou uma cultivar de uma espécie pode ser muito efetiva para uma região, mas pode não ser efetiva para outra região. Por isso que o desenvolvimento envolveu várias frentes de trabalho na região Nordeste, região Centro-Oeste, transição com a região Norte, região Sudeste, Sul, região de Mata Atlântica, para desenvolver realmente cultivares que possam ser utilizadas com sucesso para a obtenção de mudas enxertadas com resistência à fusariose. Para ilustrar essas espécies, né, a Passiflora fenícia é muito parecido com Passiflora lata. Na época, inclusive, no início do trabalho, se falava que eram plantas de Passiflora lata, mas foi feita uma revisão taxonômica e realmente chegou à conclusão que se tratava de uma Passiflora fenícia. Essa aqui é uma espécie, a Passiflora nítida, né, a cultivar terra nova, que foi registrada recentemente no Ministério da Agricultura, em parceria com a Copernova, onde foi feito o trabalho da inscrição dos campos de produção de semente e experiências de validação comercial em sistemas implantícios comerciais em áreas com histórico de fusariose. Essa é o Passiflora lata também, PRS Terra Boa, também registrada no Ministério da Agricultura, em parceria com a Copernova, com experiências de sucesso da obtenção de mudas enxertadas. E esse é o Passiflora fétida, um maracujá nativo da região do Cerrado, da região do semiárido. Também foi feito um trabalho em parceria com a UFERSA, Rio Grande do Norte, e o material também já com experiências de validação em áreas comerciais com histórico de fusariose. Bom, isso aqui é a página de cultivares da Embrapa, onde pode ser, então, encontradas informações adicionais sobre essas cultivares e também onde encontrar material propagativo, sementes e mudas com garantia de origem genética. Então, um grupo de maracujás azedos, silvestres, ornamentais e um maracujá doce. Comentar um pouco com vocês agora com relação a sistemas de produção. Então, existe uma grande diversidade de sistemas de produção de maracujás, do Rio Grande do Sul até Roraima. Quer dizer, o maracujá é uma planta que se cultiva em todas as regiões e estados do Brasil, e usando diferentes sistemas, sistema sequeiro, irrigado, cultivo com alta tecnologia em sistema protegido, em estufa, na agricultura urbana, sistemas convencionais, sistemas orgânicos, policultivos com frutíferas, com hortaliças, né, cultivos consociados, sistemas mais complexos de integração lavoura-pecuária, sistemas agroflorestais. Então, existem várias experiências de sucesso de plantio de maracujá nesses diferentes sistemas de produção. E isso, logicamente, nós, além da diversidade dos sistemas de produção, a gente tem uma diversidade também de perfis de produtores. Então, nós temos produtores de maracujás pequenos, médios, grandes, produtores com alta capacidade de investimento, produtores com baixa capacidade de investimento, né, mulheres trabalhadoras do campo, meeiros, assentados de reforma agrária, agricultores familiares. Então, nós temos uma diversidade muito grande de perfis de produtores de maracujás de norte a sul do Brasil, né? Pensando em sistema de produção, gostaria de trocar algumas ideias, trazer para vocês algumas questões importantes quando a gente pensa em sistema de produção. E talvez uma das principais é usar uma cultura realmente de uso de sementes e mudas certificadas, né? É uma forma, com certeza, de garantir alta produtividade. Com certeza, o sucesso do pomar, isso pensando na fruticultura de um modo geral, trabalhar com sementes, material propagativo com garantia de origem é a base do sucesso dos pomares, né? Infelizmente, não é a cultura de grande parte dos produtores de maracujás no Brasil. É um hábito de
utilizar semente de plantios anteriores, nem sem nenhum tipo de critério, aumentando a endogamia, então causando alguns problemas, né? Principalmente quando a gente pensa que o maracujá sofre muito com a endogamia, que é o cruzamento entre indivíduos aparentados. Então, e aí esse problema, né, vem do uso, né, de sementes obtidas em pomares anteriores. Então, o que que acontece com o uso sucessivo dessas sementes ao longo do tempo? Um estreitamento da base genética. E o efeito disso é o que? É perda de vigor, é o menor vingamento de fruto, frutos mais leves, né, com menor enchimento, menor rendimento de polpa, pomares mais desuniformes, aumenta também a suscetibilidade a doenças, desuniformidade de fruto, né? Então, isso acontece para várias espécies de maracujás, que é o tema principal dessa apresentação. Então, muitos maracujás na nossa infância a gente encontrava nas fazendas, né? Principalmente o maracujá doce, o maracujá melão, né? Até o maracujá maçã, o Passiflora maliformes, era comum o cultivo em algumas, na década de 80, na década de 90, a gente encontrava em muitas fazendas, né? E praticamente isso foi perdido ao longo do tempo, né? E possivelmente a causa dessa perda de material genético desses maracujás que eram cultivados nos sítios, né, no fundo de quintal, problemas relacionados à endogamia, né, que a gente pode listar, então, essas características que levam realmente à perda de material genético e à perda desses maracujás. Bem, com relação a sistemas de condução, a gente tem as opções de fazer um cultivo em latada ou em espaldeira, então temos experiências de sucesso não só com maracujazeiro azedo, mas com várias espécies de maracujás. Isso no Brasil, fora do Brasil. Então, na região sul, Santa Catarina, na região Rio Grande do Sul, é muito comum esse cultivo em latada, né, com alta produtividade, alta qualidade de fruto, principalmente em solos, né, mais férteis e quando usa tecnologia no sistema. A espaldeira já é mais comum aqui na região do Cerrado, em algumas regiões do Nordeste também é um sistema bastante utilizado. Isso pensando em várias espécies de maracujás, que são cultivadas comercialmente. Com relação ao manejo integrado de pragas, com certeza, todo manejo a gente tem que trabalhar com os princípios, né, do manejo integrado de pragas, que essencialmente é a associação de métodos, de diferentes métodos de controle. Então, é o controle cultural através de uma adubação e uma irrigação equilibrada, bem manejada, rotação de culturas, uso de quebra-vento, né, mudas com garantia de origem genética com boa procedência, controle de plantas invasoras, né, manejo dessas plantas, limpeza dos equipamentos, uso de sistemas consociados ou mais complexos de produção para diminuir a pressão de praga também acaba sendo uma alternativa de controle cultural. Controle biológico, então, estratégias para aumentar os inimigos naturais, utilizar produtos biológicos, né? Hoje, o crescimento com bioinsumos ou biopesticidas tem crescido bastante no Brasil, com algumas opções interessantes de controle de pragas e doenças usando bioinsumos, né? Controle genético, certamente, né? O uso de variedades cultivares geneticamente superiores, mais resistentes a pragas e doenças, né? Então, é a forma de controle mais econômica e mais eficiente e ambientalmente correto, né? Controle químico, logicamente que em casos de problemas endêmicos com pragas e doenças, às vezes é necessário a intervenção, logicamente, trabalhar sempre com produtos registrados, dentro das dosagens recomendadas, utilizando equipamento de proteção, né, respeitando o período de carência. Então, um conjunto de orientações que tem que ser trabalhadas com o produtor para a sua segurança, da sua família e também dos consumidores que vão adquirir, então, esses maracujás, né, no comércio. Dentro desse manejo integrado de pragas, a gente tem esse aplicativo, que pode ser baixado no sistema Android, que basicamente traz informações para o diagnóstico, né, de pragas e doenças, que é uma etapa importante do processo de controle, algumas recomendações de controle seguindo os princípios do manejo integrado de pragas, e também tem um link direto com o Agrofit, onde para cada doença você consegue acessar em tempo real quais são os produtos registrados para aquela doença, para aquela praga. Então, o aplicativo aí é disponível gratuitamente. Outro aspecto interessante do sistema de produção é a questão da polinização
cruzada, que é necessária. Então, na maioria das espécies de maracujá são autoincompatíveis, então é necessária a polinização cruzada. Ela pode ser feita de maneira manual ou através dos polinizadores naturais. Então, a polinização manual aí varia a eficiência de 30% a 90% quando é feito da maneira correta, né? Pode chegar acima disso, até quase 100% quando você tem as condições favoráveis de recepção, de produção do pólen e recepção no estigma ali. Então, o processo de polinização é um custo-benefício muito interessante e a gente tem sempre recomendado para os produtores, né? Logicamente que tem os polinizadores naturais, normalmente são as abelhas maiores, né, as mamangavas, né, que têm uma estrutura para fazer a polinização cruzada. Normalmente essas plantas, essas novas cultivares híbridas, têm flores muito grandes, né, então mesmo as mamangavas, a eficiência é um pouco menor. Então a polinização manual é uma prática que a gente tem sempre recomendado, porque o custo-benefício é muito alto, tanto aumentando a produtividade, quanto aumentando o rendimento da polpa, então frutos mais cheios. Então essa prática da polinização manual, a gente tem junto com os parceiros da transferência de tecnologia, recomendada para pequeno, médio, grande produtor, independente do tamanho do pomar e da quantidade de polinizadores naturais que se tem no pomar, né? Aqui uma experiência também de cultivo protegido, o BRS gigante amarelo, maracujá azedo, né, produzido em sistemas em estufa, né, com produtividades aí próximo de 8 vezes maior do que a média nacional. Então, acima de 100 toneladas por hectare, usando alta tecnologia em sistema protegido. Também temos experiência de sucesso de plantio do BRS Mel do Cerrado, maracujá doce, também em sistemas protegidos. Além de aumentar produtividade, né, você também tem uma melhoria na qualidade física desses frutos, que permite, então, conseguir maiores valores no mercado. Então, tem experiências de sucesso também de cultivo protegido. Outro sistema também que tem sido avaliado na Embrapa Cerrados para cultivo de diferentes espécies é o sistema semi-protegido. Aqui duas experiências, uma com maracujá azedo e outra com maracujá melão, basicamente tem as mesmas vantagens de um sistema protegido em estufa, só que não tem uma vantagem importante, que é a questão da virose. Então, você tem um fluxo aí de vetores dessas viroses no sistema semi-protegido, e você não tem, né, essas viroses, esse problema de entrada de vetores em estufa. E realmente uma planta sem virose dentro de estufa, realmente é uma planta, parece que é outra planta, ela é diferente, né, em termos de rendimento, e pensando também na qualidade dos frutos que são produzidos. Aqui outro sistema que eu quero trazer para vocês comentar são os cultivos consociados e policultivos. Então aqui algumas experiências de maracujá em consórcio com citros, com coco, café, mandioca, pimenta, hortaliça, pitaia, né? Espécies florestais. Então, várias experiências de sucesso de cultivo de diferentes espécies de maracujás em sistemas consociados e em policultivo. Aqui já uma experiência lá da região do Acre, que foi um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, pensando inicialmente na recuperação de pastagens, mas o maracujá entrou como um componente de geração de renda dentro desse sistema, né? Então, tem um vídeo também para quem quiser mais informações sobre esses sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, utilizando o maracujá como componente do sistema de produção. Com relação aos sistemas orgânicos, né, nós temos a certificação por meio de uso de boas práticas, e a Embrapa tem, né, um sistema de produção de maracujá orgânico. Então, quem quiser mais informações desse sistema também, pode acessar essa plataforma, que tem as principais recomendações técnicas para esse tipo de cultivo. Temos também um mini curso oferecido na plataforma eCampo, né, que é a plataforma de cursos à distância da Embrapa, que é a introdução à produção orgânica de maracujá. Então, é gratuito, disponível também na plataforma da Embrapa, para quem quiser mais informações sobre esse sistema de produção. Temos algumas experiências de sucesso, além do maracujazeiro azedo, como essa da doutora Leda, né, que é o BRS Pérola do Cerrado em sistemas orgânicos. É uma experiência também da dona Dorvalina e o senhor Pedro, que são assentados de reforma agrária, que plantam esse maracujá em sistema orgânico, e por meio desse sistema
conseguiram realmente prosperar na sua propriedade, uma vez que conseguiram um nicho, uma inserção no mercado bem interessante, nas comunidades que sustentam a agricultura, CSAs, colocando esse maracujá pérola em sistemas orgânicos a um bom valor de mercado, em torno de R$ 12 o quilo, né, e tem várias pessoas dispostas a pagar até um pouco mais para ter esse maracujá aromático e na sua base alimentar. Então, algumas experiências de sucesso com espécies silvestres de maracujás em sistemas orgânicos. Outra experiência importante que tem sido trabalhada no Ministério da Agricultura é a certificação para a produção integrada, que é o Brasil Certificado, né? Basicamente, são técnicas de produção usando as boas práticas agrícolas. Logicamente, tem um sistema de auditoria para poder certificar esse uso das boas práticas agrícolas. Então, tem várias frutas, né, que tem o maracujá. As normas foram revisadas recentemente e tem a publicação no Ministério da Agricultura, inclusive cursos, né, na plataforma da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Embrapa, que oferece, então, esse curso para a produção integrada de maracujá, tendo em vista a obtenção do selo Brasil Certificado. Dentro dessa linha, nós temos essa publicação, Produção Integrada de Maracujá, foi publicada ano passado, né, com as recomendações técnicas, os princípios da produção integrada do Brasil Certificado e as principais normas técnicas específicas para o cultivo do maracujá, tendo em vista a certificação. Já estou caminhando para o final, queria comentar com vocês a questão de agregação de valor, pensando nas diferentes espécies de maracujá. Aqui um exemplo, o caso do maracujazeiro azedo, onde você tem um contraste de uma venda, por exemplo, em sacos, empilhados aí, até 12 sacos um em cima do outro. Então, quer dizer, com as condições de rodovia que nós temos, esse maracujá não vai chegar em boas condições no seu destino, e isso realmente vai impactar na questão do valor do mercado. Ao contrário de um sistema onde você possa usar caixas adequadas para esse comércio e você conseguir que esse maracujá chegue em boas condições até o consumidor, e isso vai impactar na melhor preço. A questão de apresentação, de embalagens, a própria apresentação do maracujá, das diferentes espécies, pode agregar também valor de mercado ao maracujá que é produzido. Né? A mesma coisa, pensando aqui no maracujá doce, essa aqui é uma experiência de um produtor de Pouso Alegre, né, que conseguiu um bom nicho de mercado para colocar esse maracujá doce, BRS Mel do Cerrado, a preços bem interessantes, né, quando, logicamente, trabalhando essa apresentação e a qualidade desses frutos. Aqui uma outra experiência com BRS Rubi do Cerrado, que é uma espécie, que é uma cultivar de maracujazeiro azedo, que produz frutos amarelos e vermelhos. Então, algumas experiências de fazer uma composição de cores, né, para tentar apresentar de uma forma criativa para o consumidor e, logicamente, gerar alguma agregação de valor em termos de valor de mercado. Logicamente que hoje é muito comum essa questão da certificação, é orgânico, é produção integrada, né, a rastreabilidade, que hoje é uma necessidade, é uma exigência que tem que ser trabalhada, mas com certeza lançar mão desses markets, né, produzir um maracujá 100% livre, né, de agrotóxico, isso aí com certeza tem um impacto positivo para diferentes nichos de mercado, principalmente daqueles onde os consumidores estão dispostos a pagar mais por esse produto diferenciado. Questão de informações, marketing, logomarca, né, valores nutricionais. Então, os maracujás, as diferentes espécies de maracujás oferecem oportunidades para esse tipo de marketing, né, para você conseguir valor de mercado interessante. Aqui uma experiência, né, com a apresentação do BRS Pérola do Cerrado, naquelas caixinhas tipo de uva, né, mas com uma apresentação realmente diferenciada na busca de melhor valor de mercado. Bom, algumas considerações finais, eu comentei com vocês que nós temos no Brasil uma realidade, né, de produtores com baixa capacidade de investimento, produtores com alta capacidade de investimento, e as diferentes espécies de maracujás, elas podem ser adaptadas ou utilizadas, né, por esses diferentes tipos ou perfis de produtores. Então, pequenos produtores, agricultores familiares, assentados de reforma agrária. Então, as diferentes espécies de maracujá são alternativas realmente de geração de emprego e renda para esses produtores. Logicamente que, pensando no avanço da tecnologia, não é muito
não é muito problema plantar e produzir. E a gente consegue isso com tecnologia fácil. Muitas vezes, a logística de transporte desse maracujá que é produzido até os centros consumidores, dentro de uma realidade do produtor, né, em locais distantes das agroindústrias ou distantes dos grandes comércios. Então, essa logística de transporte, ela acaba sendo um gargalo importante para você pensar no desenvolvimento regional, utilizando o maracujá como alternativa de geração de renda. A questão de aproveitamento integral desse maracujá também, né, quando você pensa que aquela produção você pode aproveitar a polpa, a casca, a semente, e isso a agroindústria tem um papel importante, né, no fortalecimento dessas cadeias produtivas das diferentes espécies de maracujá. Então, quer dizer, o uso prático, econômico, das diferentes espécies não depende apenas de ciência, tecnologia e inovação. Acho que a gente conseguiu alguns avanços importantes, mas depende também da questão da extensão rural, da transferência de tecnologia. A gente tem acompanhado o trabalho da Unemat, né, que faz um trabalho muito importante também, conciliando ou trabalhando a tecnologia junto com a extensão rural e a transferência de tecnologia. E também, como comentei, a questão da logística, de transporte, busca de novos mercados. Então, as políticas públicas, pensando na infraestrutura regional, na articulação, né, dos produtores, cooperativas, associações, acaba tendo um papel importante quando você pensa em viabilizar o uso prático e econômico das diferentes espécies de maracujás em diferentes regiões do Brasil. Então, basicamente, eu queria apresentar para vocês isso. Logicamente, eu trouxe informações, né, de uma rede de parcerias que a gente tem fortalecido e cultivado ao longo do tempo, desde 2002, já tem mais de 20 anos que essas parcerias são fortalecidas, e eu não vejo outro caminho quando a gente pensa no desenvolvimento tecnológico, principalmente considerando as realidades regionais, né, de cada rincão do Brasil. Então, essas parcerias estratégicas, né, com diferentes unidades da Embrapa, universidades, institutos estaduais de pesquisa e desenvolvimento, empresas estaduais de pesquisa e de transferência, viveristas e produtores de material propagativo, né, agroindústrias, as cooperativas, associações, produtores rurais. Temos também algumas parcerias internacionais que acabam sendo importantes para esse intercâmbio de conhecimento e de experiências de sucesso. Então, é um orgulho muito grande a gente participar dessa rede, e eu trouxe aqui para vocês várias informações, né, logicamente que envolvendo resultados de pesquisa de diferentes grupos de trabalho. Esse trabalho desse projeto que eu comentei desde 2002, então nós já passou por 4 fases, então todas essas fases estão documentadas. Quem quiser mais informações, essas publicações têm acesso gratuito também na internet, as 4 fases desse trabalho de desenvolvimento de cultivares e sistemas de produção de diferentes espécies de maracujás. Temos também ofertado na plataforma Ecampo um curso, mini curso, na verdade, sobre maracujás, diferentes cultivares, sistemas de produção e mercado. Então, é um curso online, gratuito, e quem faz ali esse curso, aí, uma carga horária de 6 horas, recebe uma certificação da Embrapa. Então, muito obrigado por esse convite, estar com vocês. Infelizmente, eu não consegui participar presencialmente, porque hoje, na verdade, vou estar fazendo aqui na AgroBrasília o lançamento, né, de 5 cultivares de pitaias desenvolvidas pelo grupo de pesquisa da Embrapa Cerrados, e também estou na organização geral dessa feira, por isso eu não pude estar presente com vocês. Estou muito sentido, porque seria uma oportunidade de encontrar com vários amigos, né, vários colegas de trabalho, pessoas que eu admiro muito, que estão aí nesse auditório e que vão participar de vocês com essa troca de informações. De toda forma, o Dr. Newton Junqueira está aí representando a Embrapa Cerrados e certamente está aberto aí para poder esclarecer algum aspecto que foi colocado aqui. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.